Está no ar o Boletim Coppola News, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver que o Alexandre de Moraes, pasmem, Alexandre de Moraes manda um oficial de justiça na UTI do hospital para intimar o Bolsonaro. Acredite se quiser. Você vai ver isso e muito mais neste vídeo. Portanto, se inscreva no canal, deixa o seu comentário e deixa também o seu like. Se liga aí! O Supremo Tribunal Federal disse que a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro em uma live demonstrou a possibilidade de citação e intimação para que ele apresente a defesa no caso do suposto plano de golpe de Estado. Bolsonaro participou de uma transmissão ao vivo com os filhos na última terça-feira e foi intimado um dia depois, enquanto estava internado na UTI. Em nota, o STF disse que todos os réus na citação, ou melhor, na ação penal sobre a trama golpista, já tinham sido citados entre os dias 11 e 15 de abril. No entanto, devido à internação de Bolsonaro, foi determinado que se aguardasse aí uma data adequada. Essa data chegou na avaliação da Justiça. À CNN, o ex-presidente relatou que uma oficial de justiça entrou na UTI com o documento para que ele assinasse. O próprio ex-presidente, junto com sua equipe, fez aí imagens deste momento e você vê na tela da CNN. Durante a citação, Bolsonaro disse que a atitude da oficial foi uma falta de bom senso. Bom, a gente vai agora ao debate, começando pelo Cardoso. Cardoso, a realização de uma live, então uma transmissão de vídeo na internet, justifica ir até o TI para citar e intimar o ex-presidente Jair Bolsonaro? Boa noite. Boa noite, Basília. Boa noite, Caio. Todos esses atos processuais, seja no âmbito do processo civil, seja no âmbito do processo penal, estão regulados em lei. Quando o Código de Processo Penal ele não trata expressamente do problema, se aplica, por analogia, o Código de Processo Civil. Vamos olhar o que diz a lei para verificarmos se houve adequação ou não em relação ao que foi feito quanto à citação do senhor Jair Bolsonaro. O artigo 244, inciso 4 do Código de Processo Civil diz o seguinte, abre aspas, não se fará citação, salvo para evitar o perecimento de direito, inciso 4, de doente, enquanto grave o seu estado. Repito, enquanto grave o seu estado. Não é porque uma pessoa está num hospital, numa UTI, em qualquer lugar, que ele não pode ser citado. Havendo a oportunidade, o oficial de justiça deve lá comparecer e fazer a citação. A única hipótese que isso não se admite é que se ele estiver num estado grave. Bem, é o que a lei diz. Pergunta que se coloca, Jair Bolsonaro estava num estado grave? Bem, ele fez uma live da UTI em que ele estava no hospital, dialogando com a sua base, com as pessoas que assistiram à live. Uma pessoa que faz uma live está em estado grave a ponto de impedir a citação? Em princípio, não. O que fez a senhora oficial de justiça foi ao hospital e, pelo que foi relatado por ela, falou com os médicos, inclusive com os assessores jurídicos de Jair Bolsonaro. E aí, então, seguramente, obteve autorização para adentrar a UTI. Ninguém adentra numa UTI sem autorização médica, não houve invasão da UTI. Ela adentrou após ter conversado com os médicos, tomando as cautelas que um servidor público deve tomar no caso dela. Ao chegar, deparou-se com uma filmagem já preparada por Jair Bolsonaro, que obviamente quis explorar aquilo, porque o tempo inteiro ele quer explorar, dizendo que ele é um perseguido pelo Supremo Tribunal Federal. E mais, trouxe um constrangimento à própria senhora oficial de justiça. Não é à toa que a Associação dos Oficiais de Justiça soltou uma nota defendendo esta oficial de justiça, dizendo que, olha, está cumprindo a profissão, essa imagem dela não poderia ter sido exposta, e a associação diz que vai tomar as medidas legais em respeito ao seu associado, que faz como fazem os oficiais de justiça. Não houve invasão, ninguém entra numa UTI sem autorização do próprio hospital. Havia uma situação que dava a avaliação prévia de que Jair Bolsonaro poderia receber a citação, porque, repito, fez uma live dialogando, falando com desembaraço. Aliás, como ele gravou falando com desembaraço, com lucidez, ele estava num estado que lhe permitia perfeitamente, inclusive, argumentar com o oficial de justiça. Quem viu o vídeo, vê ele perguntando quem foi que autorizou, porque ele queria que a coitada do oficial de justiça dissesse Alexandre de Moraes, porque ele queria produzir o fato político.
Realmente, olha, se ele estivesse num estado grave, se houvesse uma invasão da UTI pelo oficial de justiça, seria o caso de tomar as providências das mais duras em relação ao oficial de justiça ou em relação ao próprio ministro Alexandre de Moraes, mas não é o caso. Ele não estava no estado grave, a oficial de justiça tomou todas as cautelas, fez a respectiva certidão a respeito. Porque se não fosse assim, uma pessoa que quer fugir da situação, basta dizer no hospital, entrar no hospital e falar, estou lá, estou passando mal, ai meu Deus, não. O médico tem que avaliar. Nenhum médico autoriza que uma pessoa seja citada entrando na UTI se não tiver a convicção que isso não fará mal ao seu paciente. Ainda mais num hospital deste que está em Brasília, que é um hospital de renome e acompanhado por médicos do quilate que Jair Bolsonaro é acompanhado. Portanto, a lei foi rigorosamente respeitada e Jair Bolsonaro quer criar mais um fato político para construir a sua tese de que ele é um eterno perseguido pelo STF, pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, pela imprensa, ou seja, uma conspiração universal contra ele. Coppola, pelas palavras aí do José Eduardo Cardoso, a manifestação, a reação de Jair Bolsonaro faz parte, então, dessa narrativa ou desse cenário de perseguido político, jurídico, que o ex-presidente sempre trata, né, em situações, especialmente quando há visibilidade na imprensa ou em suas redes sociais. Então, para você, já bebeu uma aguinha, já falou assim, né? Já sorriu ouvindo a resposta de Cardoso? Para você, a realização de uma live justifica intimar o ex-presidente Jair Bolsonaro dentro de uma UTI? É óbvio que não. Olá, Basília, olá, doutor Zé Eduardo. Saudações à nossa audiência. Mais uma vez, o ministro Alexandre de Moraes desrespeita a lei e ofende a dignidade humana com a cumplicidade do Supremo Tribunal Federal. A legislação, como o doutor Zé Eduardo trouxe, é clara. Código de Processo, artigo 244, inciso 4. Não se fará a citação de doente enquanto for grave o seu estado de saúde. Bom, então a questão aqui é simples. Será que o estado de saúde do senhor Jair Bolsonaro é grave? Vejamos. Idoso de 70 anos, que está internado em um leito de UTI, sendo alimentado por uma sonda nasogástrica, enquanto se recupera de uma cirurgia invasiva de 12 horas nas suas vísceras, em razão de problemas crônicos de saúde decorrentes de uma tentativa de assassinato a facadas. Olha, com todo respeito, Zé, na opinião de qualquer pessoa sensata, esse quadro evidencia que o paciente está doente e em estado grave, o que impossibilitaria a sua situação ou a sua intimação nos termos da lei. Mas além de vítima, de investigador, de acusador e de juiz do golpe de Estado imaginário, o senhor Alexandre de Moraes também reúne na sua pessoa mais uma atribuição nesse processo. Aparentemente, ele também é médico dos réus. Aliás, deve ser por isso que as pessoas chamam ele de doutor. O problema é que os diagnósticos médicos do doutor Alexandre de Moraes têm sido muito questionados. Vejam só essa manchete da CNN Brasil de novembro de 2023, aspas. Suspeito do 8 de janeiro, morto na Papuda. Ficou 80 dias preso depois de Procuradoria pedir a sua soltura. A assessoria do STF diz que o ministro Alexandre de Moraes não vai se manifestar. Diz a reportagem dessa emissora, aspas, em laudo médico anexado ao qual a CNN teve acesso, a defesa alegava risco de morte pela imunodepressão e infecções por causa de caso agravado de Covid. Mas, aparentemente, o doutor Alexandre de Moraes discordou dos seus colegas médicos. Ele preferiu contrariar a Procuradoria e manter o suspeito preso sem julgamento até a sua anunciada morte, em decorrência, vejam só, de um mal súbito. Segue aqui a matéria desta CNN, aspas. Fontes do Ministério Público avaliam a demora como gravíssima devido à privação de liberdade agravada pelas condições de saúde do acusado. Fecha aspas. Fecha aspas e vamos abrir um parênteses aqui. Toda a nossa solidariedade aos amigos, aos familiares do senhor Clériston Pereira da Cunha, o Clezão, que teve a infelicidade de ser paciente do doutor Alexandre de Moraes. Pelo menos dessa vez, no caso do Bolsonaro, o médico do STF não tomou decisões fatais, apenas decisões ilegais e desumanas.
O doutor Alexandre de Moraes assistiu a uma live do Bolsonaro e decidiu, com todo o seu vasto conhecimento em medicina, que o paciente Jair Bolsonaro, embora estivesse internado em uma UTI, em recuperação cirúrgica, sem poder se alimentar e com sondas pelo corpo, ele não estava em estado grave de saúde. Ah, não, imagina. E quem sou eu para divergir do esculápio do STF? Mas o boletim hospitalar de hoje contraria as conclusões do Dr. Moraes e do Dr. Zé Eduardo. Manchete aqui do site noticioso UOL, aspas, Bolsonaro apresenta piora clínica e aumento da pressão, diz boletim médico. Ex-presidente está na UTI sem previsão de alta e tem recomendação para não receber visitas. Continua em jejum oral e com nutrição parental exclusiva, ou seja, por sondas. E esse último trecho me preocupa sobremaneira. Segue com a fisioterapia motora e as medidas de prevenção de trombose venosa. Olha, eu recomendo que a defesa do senhor Jair Bolsonaro não divulgue vídeos do ex-presidente respirando, muito menos se movimentando. Se não é capaz do doutor Alexandre de Moraes, o médico do STF, determinar a sua condução coercitiva ou alguma outra arbitrariedade qualquer. E eu vou repetir a lei para que não reste dúvidas. Código de Processo Civil, artigo 244, inciso 4. Não se fará a citação de doente enquanto grave o seu estado de saúde. Ou seja, Basília, além de desumana, a ordem de citar, de intimar o Bolsonaro na UTI é flagrantemente ilegal. Afinal, não é à toa que nós estamos debatendo isso. E esse abuso de poder só reforça a injustiça monstruosa desse processo e a necessidade urgente de anistia aos perseguidos políticos do 8 de janeiro. Bom, isso não é nem um pouco razoável e muito menos sensível. Sensibilidade zero por parte do Xandão. É isso, Alexandre de Moraes manda um oficial de justiça lá no hospital onde o Jair Bolsonaro está internado, em Brasília. Então o Xandão mandou lá uma oficial de justiça, mulher, né? Diga-se de passagem, para que ela fizesse ali o seu trabalho de intimar o Jair Bolsonaro dentro de uma UTI. O cara tá quase morrendo no hospital, quase morre na cirurgia, a pior cirurgia feita nele até o momento. Já foram feitas várias cirurgias, eu acho que umas 10 cirurgias, em decorrência da facada que ele tomou do Adélio Bispo na campanha eleitoral de 18. Então tem sequelas aí até os dias de hoje. E provavelmente essas sequelas irão permanecer até o final da vida dele, né? Então, o que fez o senhor Alexandre de Moraes? Manda lá o oficial de justiça intimar o Jair Bolsonaro. Sabe o que fica parecendo essa questão toda? Parece que é meio que para humilhar o cara, né? O cara já tá quase morrendo dentro da UTI. É uma UTI, galera, uma UTI. Um quarto de UTI. Então, para dar aquela humilhada, né? O Moraes mandou lá a oficial de justiça levar a intimação para o Bolsonaro para que ele assinasse ali a intimação. Obviamente o Bolsonaro não gostou nada dessa situação, né? Fez até um vídeo, né, muito nervoso com relação a tudo isso. A oficial de justiça ali vendo todo aquele nervosismo dele que ele expressa no vídeo e tudo mais, tal, tinha
outras pessoas ali, os advogados dele também estavam ali dentro do quarto, médicos ali monitorando toda a situação, e a advogada lá com a intimação na mão, assistindo o que ele estava falando ali, meio que um desabafo e tudo mais, por ele estar naquela situação e ter ali uma oficial de justiça a mando do Alexandre de Moraes com a intimação na mão para que ele assinasse. Isso não é dentro de um quarto de UTI, de um hospital. Isso não é nada confortável, né? Isso não é nada confortável porque não há sensibilidade alguma e nenhuma por parte do Alexandre de Moraes. É uma questão de... o cara passou por uma cirurgia gravíssima, mais uma cirurgia gravíssima, e aí tá se recuperando dentro de um quarto de UTI. E aí o cara vai lá e manda a oficial de justiça intimá-lo. Obviamente que se isso não for uma humilhação, eu não sei mais o que é, né? Eu acho que qualquer um ficaria indignado com esse tipo de situação. Imagina então o Bolsonaro, né? O Bolsonaro já tem um pavio curto, e ainda mais quando se refere à questão toda desse processo de golpe aí, né? De suposto golpe que o Alexandre de Moraes meio que criou aí na cabeça dele. Não só ele, né? Mas tem todo um sistema aí, um mecanismo aí armado para prender o Bolsonaro, que é a finalidade do Moraes. Então o Bolsonaro se exaltou, ficou muito bravo ao receber a oficial de justiça, acabou assinando a intimação e pediu desculpa também ali ao final ali, né? Quando ele estava assinando, pediu desculpas para a oficial de justiça, porque ela está ali fazendo o trabalho dela e amando do Alexandre de Moraes, né? Então ele assinou, pediu desculpas, e aí a oficial de justiça foi embora. Mas que é humilhante, galera, isso aí não tenha dúvida. Humilhante demais. E me parece que era essa a intenção do Alexandre de Moraes. Bom, por esse vídeo é isso. Se inscreva no canal, deixe o seu comentário e deixe também o seu like. Até breve.